O meu lugar é o céu. Que bom estarmos juntos, meu irmão e minha irmã, para esse novo projeto que iniciamos, Deus, eu e você. No dia de hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito das imagens sagradas. Se você não deu seu joinha nesse vídeo, aproveite, faça isso, se inscreva no canal, ative as notificações e receba todos os dias os nossos vídeos do projeto Deus e Eu. Iniciamos hoje assim esse novo projeto, vem aí conosco! A primeira pergunta então que escolhemos vem do Bruno César de Balneário Camboriú e ele diz assim: Frei Clênio, eu sempre participei da Igreja Católica, mas em um certo período da minha vida eu abandonei a minha fé e agora estou retornando. Mas eu sempre tive dúvidas a respeito das imagens sagradas. Você pode me explicar um pouco sobre isso? Um abraço! Um abraço, Bruno César de Balneário Camboriú, que bom que você escreveu pra gente. Vamos lá, o Frei vai tentar dar uma explicadinha a respeito das imagens sagradas. Primeiramente, gente, o Frei quer deixar claro que o objetivo desse canal é dúvidas da fé. O Frei sabe que muitas outras confissões religiosas têm outras formas de entenderem isso. E é por isso que o objetivo principal do nosso canal é explicar a nossa fé católica e a forma que nós compreendemos a respeito da nossa fé. E no dia de hoje falando um pouquinho das imagens, ok? E eu gostaria então de começar falando o vídeo de hoje a partir de um ponto do Catecismo da Igreja Católica, ok? No número 1160. Ele vai dizer assim: a iconografia cristã, ou seja, as imagens sagradas, transcreve pela imagem a mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite pela palavra. O objetivo principal das imagens na vida da igreja é ter a consciência de que ela transmita o mesmo aspecto evangélico que as palavras transmitem na Bíblia. É muito interessante perceber que na vida de muita gente, talvez nos dias de hoje não, mas de nossos pais, de nossos avós, haviam muitas pessoas que não sabiam ler e por isso não tinham acesso à Sagrada Escritura. Talvez a melhor forma que nós temos então de ilustrar a Sagrada Escritura sejam através das pinturas, dos vitrais e mesmo das imagens sacras. No início do cristianismo já era assim. Lembrem-se que nas catacumbas se pintava o peixe. Também nós temos um sinal que marca a vida de todos por muitos e muitos anos, que é a cruz. A cruz de Cristo também é um sinal, é uma marca, é uma imagem do sagrado. Mas, na verdade, Bruno, talvez a pergunta que você me faz no dia de hoje seja mais tocante a respeito dos 10 mandamentos no contexto ali do livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, onde nós temos a descrição pontual, onde é falado que é proibido se fazer esculturas ou imagens e prestar culto a elas. Eu sempre gosto de dizer que é importante ler a Bíblia no texto, ligado ao seu contexto. Porque olha só, Bruno, pegue sua Bíblia aí em casa. Não seria contraditório no livro do Êxodo, capítulo 20, ser proibido se fazer esculturas e no mesmo livro do Êxodo, 5 capítulos depois, Deus mandar fazer? Abra aí o livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 1. O Senhor disse a Moisés, e aí vai dizer várias coisas. Chegue lá no versículo 18. Olha só, o Senhor disse a Moisés, tá? Versículo 18, farás 2 querubins de ouro e os fará de ouro batido. Ei, peraí, se não era para fazer imagem no capítulo 20, como é que Deus pede a Moisés que faça 2 querubins de ouro batido? Isso não é imagem? Olha só, não seria contraditório? Ou seja, no capítulo 20 mandar não fazer e no capítulo 25 mandar fazer? Mas vamos dar um passo além. Abra aí a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 6, versículo 23, versículo 29, que você vai ver a construção do templo de Deus por Salomão. E lá no templo de Deus, no templo de Salomão, feito por Salomão, para se cultuar o Deus verdadeiro, nós temos inúmeras imagens. 1 Reis, capítulo 6, versículo 23, ou versículo 29, você vai ver que as imagens eram talhadas. Olha que interessante. Vamos um pouquinho mais além. Abra sua Bíblia. Números, capítulo 21, versículo 8. Deus pede a Moisés
quando aquela passagem em que a serpente mordia o pé do povo que caminhava no deserto, Deus pede que Moisés faça uma serpente de bronze, coloque sobre uma haste e que todos aqueles que forem mordidos, ao olharem a haste com a serpente de bronze, seriam curados. Agora a pergunta que o Frei faz a você, Bruno, é a seguinte: será que Deus está se contradizendo então, mandando não fazer no capítulo 20 e ao mesmo tempo mandando fazer em outros lugares da Sagrada Escritura? Sabe, se nós olharmos a Sagrada Escritura e apenas tivermos uma leitura superficial e recortada da Sagrada Escritura, nós vamos errar muitas e muitas vezes. A nossa fé católica, então, vai nos ensinar, acima de tudo, a nossa fé cristã, que o mandamento de Deus se dará necessariamente ligado no Êxodo, capítulo 20, versículo 4, aquilo que temos anteriormente a ele, dizendo: não terás para ti outros deuses. Ou seja, a proibição que temos na Sagrada Escritura são imagens de outros deuses, ou seja, não faça imagem de outros deuses, tenha apenas o Deus verdadeiro. Porque nesse contexto, lembra que o povo fez o bezerro de ouro, o povo cultuava as Asherás, e assim por diante, muitas e muitas esculturas. Então o que nós temos como proibição, e você verá isso no livro de Êxodo também, capítulo 34, versículo 14, em que Deus vai proibir nesse contexto qualquer imagem de deuses fundidos, ou seja, tudo aquilo que substitui o Deus verdadeiro. Sabe, Bruno, de verdade, todas as vezes que você substitui Deus pelo dinheiro, por bebidas, por outras coisas na vida, você está cometendo idolatria, ou seja, está tirando o culto de Deus verdadeiro. As imagens sacras que nós temos na igreja, então, nós não prestamos culto de adoração, porque a adoração é só para Deus. O que nós temos na igreja e acreditamos é a nossa veneração e respeito às imagens e, mais de tudo, às figuras que aquelas imagens representam. Pense só, na sua casa talvez você tenha fotografia de seus pais, de seus familiares e até de pessoas que já partiram. Todas as vezes que você pega essa fotografia e olha, você vai se recordar de alguém que foi importante na sua vida ou na vida de sua família. Quando nós olhamos para as imagens sagradas, para as imagens dos santos, nós veremos necessariamente pessoas que souberam caminhar com Jesus. E essas imagens são sinais, ou seja, apontam a Cristo, apontam o mistério de Jesus. Na igreja, adoramos um único Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É a Ele a nossa adoração, ao Deus verdadeiro, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Todas as imagens, os santos que nós temos, devem nos indicar Jesus Cristo, nos indicar, acima de tudo, a Deus. E, sobremaneira, aqueles que souberam aqui na terra caminhar com Jesus. Todas as vezes, amado irmão, amado Bruno, que você ver uma imagem na igreja, pense e, acima de tudo, associe a imagem daquele santo à pessoa que ele foi aqui na terra e à forma que ele conseguiu caminhar com Jesus Cristo. Que você também busque a sua santidade, amando a Deus verdadeiramente. Você deve venerar e respeitar aqueles que fizeram com que a fé chegasse até você. Quantos cristãos nesse mundo já morreram para que hoje você pudesse ter, acima de tudo, a fé em seu coração? Que Deus te abençoe, Bruno, que Deus te proteja neste dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E você que nos acompanha no canal e quer que o Frei responda alguma pergunta, deixe nos comentários desse vídeo ou nos envie pela página do Facebook. Deus abençoe. Deus, eu e você. Simples assim. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar.